como montar o bolo de andar sem cair. É importante você entender que bolo de andar, ele não é só um bolo em cima de outro, né? Ele tem uma estruturação que é feita, uma estruturação interna que ele é feita. O bolo de baixo não pode sentir o peso do bolo de cima. Precisas colocar 4 pilares, 4 paus no mínimo, dependendo do diâmetro do bolo. Se for um diâmetro maior, tens que colocar mais ainda, ok? Então tens que colocar ali os pilares. Esse pilar pode ser feito com palitos de espeto grosso, pode ser feito com palhinhas de balão, pode ser feito com tubos de PVC, aqueles de instalação elétrica. Ok? Depois o bolo de cima tem que vir uma pequena base. Isso é o básico para montar o bolo de andar. Mas tens que entender que o bolo de andar é construído por 2 bolos. E cada bolo, o bolo em si, ele tem regras de montagem. Se você quer fazer um bolo de andar com um bolo alto, tens que saber que tens que seguir as regras de montagem de um bolo alto para que ele tenha sucesso. Porque se você só pensar no bolo de andar sem pensar nos bolos individualmente, vai ter problema. Então, eu, Berta, gosto sempre de usar massa amanteigada no bolo de baixo e bolo chifão no bolo de cima. Por quê? Porque eu sei que eu trabalho com bolos altos, bolos de acima de 18 centímetros de altura. E esse bolo, se eu uso uma massa fofa demais, as chances desse bolo entortar são muito grandes. Porque o bolo alto em si, só ele sozinho, sem outro em cima, se é de 18, 20 centímetros de altura, ele, se não é bem montado, se não é bem feito, ele entorta naturalmente sozinho. Agora imagina com outro por cima, vai entortar e cair de fato. Então, deixa eu perceber que, dependendo da altura que tu vais fazer, tens de ter uma massa que seja estruturada, para que o bolo em si se aguente e depois não tenha problemas ao colocar o bolo de cima, para que ele se fique estável. Então, massa estruturada, se vai rechear, o recheio tem que ser recheio em bons pontos, se vais vamos decorar, se é um bolo alto, tem que fazer o bolo antes, tem que descansar, depois tem que montar o bolo, deixar o bolo descansar, cobrir o bolo também, deixar descansar e depois fazer a sobreposição e não transportar logo depois da sobreposição. Depois da sobreposição ele também precisa ficar algum tempo na geleira para que estabilize depois de ser feito o transporte. Então deixe seguir todos esses